Quais as exigências do seguimento de Jesus? E você, já está seguindo Jesus? Esse é o canal Pescadores da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Eu sou o Padre Samuel. Venha comigo, vamos refletir sobre este assunto. Continuando aqui as nossas reflexões sobre o documento de Aparecida, essa realidade encantadora do amor manifestado a Jesus e do amor traduzido em obras, que é a missão. Número 144 do documento de Aparecida. Ao chamar os seus para que o sigam, Jesus lhes dá uma missão muito precisa: anunciar o evangelho do reino a todas as nações. Eu sempre fico pensando, quantas pessoas nós conhecemos que ainda não seguem Jesus de verdade? Ainda não são comprometidas com o evangelho de Jesus. Mas ainda, quantas pessoas a gente conhece que até vai na igreja todos os domingos e tem uma vida religiosa, entre aspas, assídua, de devoções, de espiritualidade e etc. Mas que ainda não tem uma vida totalmente comprometida com Jesus. Quando Jesus envia os seus discípulos, ide pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho a toda criatura, conforme citado aqui no documento de Aparecida, notem, não é um convite mais. O convite é no início, prosseguimento. O primeiro passo é um convite. Vinde, e eu farei de vós pescadores de homens. Neste momento, não é mais um convite, é uma ordem. Né? Repito, ao chamar os seus para que o siga, Jesus lhes dá uma missão muito precisa. A missão qual é? Anunciar o evangelho do reino a todas as nações. Anunciar o evangelho aqui é anunciar uma pessoa. Porque o evangelho não é um conjunto de escritos, um conjunto de doutrinas, mas o evangelho é a própria pessoa de Jesus. Para anunciar a pessoa de Jesus, nós precisamos estar com Ele. Nós precisamos fazer a experiência de estar com Ele, de vivenciarmos a sua presença, desse encontro maravilhoso com Ele que transforma a nossa vida. É a partir deste encontro e da experiência do encontro que nós podemos anunciar. Nós anunciamos aquilo que conhecemos e aquilo que amamos. Ninguém anuncia o que não conhece. Ninguém anuncia o que não experimentou. Se nós dissemos assim, eu gosto de doce de abóbora, sei lá, qualquer outro tipo de doce, e eu ofereço para as pessoas e digo assim, viu, doce de abóbora é muito bom. Se as pessoas não experimentarem, não adianta nada. Então, o anúncio de Jesus é a partir da experiência. Por isso nós insistimos, não se trata de conhecimento intelectual somente, mas de experiência de amor. E aí traduzida em missão. Enquanto existir uma pessoa que não conheça Jesus e que não tenha experimentado a sua presença, ainda não cumprimos a nossa missão de evangelizar. Ainda não estamos vivendo a nossa missão. O documento de Aparecida continua sobre esse tema. Por isso, todo discípulo é missionário, pois Jesus faz partícipe da sua missão, ao mesmo tempo que o vincula a ele como amigo e irmão. Todo discípulo é missionário. E isso é uma questão que deveria ser natural para todos nós. A missão deve ser uma coisa natural, porque se somos discípulos de Jesus, naturalmente somos missionários. E assumir a missão de Jesus é também para nós um grande desafio. Por quê? Porque nos desestabiliza, tira a gente da nossa segurança ou da nossa falsa segurança e nos impulsiona a ir além. Mas não só isso, não só como missionários.
e aqui a realidade mais profunda é amigos de Jesus. O Senhor não nos chamou para sermos simplesmente servos. O Senhor não nos chamou simplesmente para sermos missionários. Isso também, e é o desdobramento da missão de cada um de nós, de todos os batizados. Mas, sobretudo, o Senhor nos chama para sermos seus amigos. Se nós estamos em missão e não somos amigos de Jesus, isto é, se não gastamos tempo com Jesus, porque amigos de verdade, gasta tempo um com o outro. Quantas experiências profundas se vivem num relacionamento de amizade? Com Jesus é a mesma coisa. Ele nos chama de amigos. Nós precisamos nos entreter, nós precisamos gastar tempo conversando com Ele, ouvindo os seus ensinamentos, estando aos seus pés, para que nós sejamos parecidos com Ele. Quanto mais próximos de Jesus e quanto mais a gente observar Jesus de perto, mais parecido com Ele a gente vai ficar. E quanto mais parecido com Ele nós estivermos, mais eficácia terá a nossa missão. Se não for assim, não temos condições de anunciar Jesus. A gente vai anunciar quem? A gente vai falar de quem? Se a gente não convive, se a gente não estabelece um relacionamento profundo de amizade com Ele, de conversar de coração para coração, né? como a gente diz. Então Ele nos chama de amigo, Ele nos chama de irmão. Esta é a realidade mais profunda do que a realidade missionária. Sem sermos amigos de Jesus, sem estarmos perto dEle, nós não teremos condições de falar dEle. E aqui note, quando digo missão, eu estou dizendo justamente isso. Missão é apresentar Jesus, é falar de Jesus para o mundo, para as outras pessoas, a partir da experiência de encontro que nós mesmos fazemos. Então, é uma relação de amizade que desdobra numa resposta de amor, e essa resposta de amor é a missão, onde nós iremos falar de Jesus, anunciar Jesus para as pessoas. Desta mesma maneira, como Ele é testemunha do mistério do Pai, assim os discípulos são testemunhas da morte e ressurreição do Senhor, até que Ele retorne. É esta experiência extraordinária que nós fazemos no tempo da Páscoa, que o Senhor ressuscitado propôs para os seus discípulos e propõe para todos os discípulos de todos os tempos. Nós somos testemunha do mesmo jeito que Jesus é testemunha do mistério do Pai. E é impressionante a gente observar que Jesus está, nesse tempo de Páscoa, nos ensinando que Ele e o Pai são um. Ele está unido ao Pai, que o que Ele faz por obra do Pai, Ele faz porque aprendeu do Pai. Esta experiência que nós também precisamos fazer com relação a Jesus. Anunciar a Jesus e sermos sinais, e sermos presença, sinal da presença dEle no mundo. Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Aquele que passou pela cruz, Ele está vivo e está no meio de nós. E é este anúncio que nós precisamos fazer com a nossa vida. Com a nossa vida. Aqui vale recordar aquilo que dizia São Francisco de Assis. Pregue sempre. Quando necessário, use as palavras. Que a nossa vida esteja tão embrenhada da vida de Jesus, na vida de Jesus, para poder anunciá-lo. Nós somos sinais da sua presença no mundo e nós precisamos ser sinais da sua presença no mundo. É essa a missão de todos os batizados. Enquanto nós não fizermos isso, nós não estaremos cumprindo a nossa missão. Mas o documento de Aparecida continua. E aí vem a grande chamada de atenção. Cumprir essa missão não é uma tarefa opcional, mas é parte integrante da identidade cristã. Porque a extensão testemunhal é a extensão testemunhal da vocação mesma. Então não é uma opção, assim, o Senhor chama a ser missionários. Se você quiser, você vai ser missionário, etc. Se você não quiser, você fica na sua. Não é opcional. É missão, é inerente ao cristianismo. Se somos cristãos e não somos missionários, não somos cristãos. Ser cristão e não ser missionário não combina. São duas realidades que não se encontram. Então, é uma tarefa
essencial, não é opcional, não é uma opção. Faz parte da identidade cristã. Ser missionário, anunciar Jesus Cristo, testemunhar a sua presença, mostrá-lo, torná-lo conhecido ao mundo. E com a própria vida, mostrando o amor, mostrando dedicação, mostrando perseverança. Em todas as circunstâncias, Jesus precisa ser conhecido. Não é uma tarefa opcional, não é uma missão opcional. É nosso dever, é nossa obrigação. E acrescento, é também a nossa salvação, como a gente repete na oração da missa. Vamos anunciar Jesus, vamos tornar Jesus conhecido a partir da nossa experiência. Experimentamos e porque experimentamos, amamos e porque amamos, testemunhamos. E é essa a resposta que o mundo precisa de nós cristãos. Somos cristãos, somos missionários. E queremos tornar Jesus conhecido e amado no mundo, com a nossa própria vida. Anunciamos aquilo que nós experimentamos. Melhor ainda, anunciamos aquele que nós experimentamos. É a pessoa de Jesus que mudou e que transformou a nossa vida e que mudou e transformou a vida de tantos outros discípulos. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Vamos juntos anunciar Jesus, testemunhar a sua presença, torná-lo conhecido e amado no mundo, com a nossa própria vida. Esta é a nossa missão. Acompanhe-nos, aproveitamos a oportunidade, continue incentivando as pessoas a se inscreverem aqui no nosso canal. Você não é inscrito ainda, se inscreva. Ajude-nos a testemunhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscrevendo aqui no canal Pescadores, curtindo as nossas publicações, ativando o sininho para receber todas as nossas notificações em primeira mão e ajudando que o Evangelho de Jesus seja anunciado também aqui no YouTube.